Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, o podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política aqui da casa e para a nossa conversa de hoje, antes de chamar o nosso convidado, eu queria chamar aqui à mesa Roberto Moreira, jornalista Roberto Moreira, colunista de política. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Obrigado, é um prazer receber aqui o Simão Pedro, deputado, uma liderança regional e que está fazendo um belíssimo trabalho na Universidade do Parlamento em todo o Ceará. É isso, o Roberto já deu um spoiler aí, mas nosso convidado é o deputado estadual Simão Pedro, né? Então seja bem-vindo, deputado, é um prazer recebê-lo aqui na nossa redação para essa entrevista. Eu que agradeço aí a vocês, né, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Opinião, nesse podcast aqui que realmente tem uma grande credibilidade, né? O grupo aqui, Opinião, que hoje tem uma grande credibilidade. Para mim é um prazer estar aqui com você, Felipe, com o Roberto e com toda a equipe que faz esse trabalho, que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Para tudo que a gente consegue ter sucesso, tem uma grande equipe que nos ajuda e parabéns aí em primeiro lugar a vocês. Fazer as ordens, Roberto? Eu queria só fazer uma observação e uma primeira pergunta ao deputado em cima de uma lógica nova que está acontecendo no Brasil, que é a mudança do comportamento da política brasileira, principalmente nas casas legislativas, onde o deputado criou muito valor, né? O deputado hoje é um político valorizado, está sendo resgatado, e algumas coisas disso, deputado, eu vou tentar tirar do senhor as impressões necessárias. Mas a primeira pergunta que eu queria colocar para o senhor é sobre essa ideia que o senhor teve nova de montar um cursinho direcionado aos concursos públicos que estão ocorrendo no Ceará, né, e no Brasil. Qual é a lição maior que o senhor está tirando e o próprio parlamento dessa ideia de preparar pessoas simples, que não podem pagar esses cursinhos caros, para poder disputar com grau de competitividade essas vagas no serviço público? Roberto, é muito boa esse tema que você entra nesse momento, introduz. A Unipasse é um leque de serviços grande, né? A Escola Estadual do Parlamento Cearense, no qual estou tendo a oportunidade, fui chamado pelo presidente Romeu no início desse ano para assumir essa tarefa. E o senhor é uma espécie de reitor, né? É um reitor. E eu estou muito empolgado porque, assim, lá a gente consegue melhorar a qualidade onde você chega, seja do serviço público, seja da sociedade civil, seja, enfim, nós temos um leque de mais de 40 cursos hoje no nosso portfólio, desde o curso de primeiros socorros, certo? Já tem vários municípios que solicitaram, que já receberam e outros solicitando, como curso de cuidadores de crianças neurodivergentes, né, que é algo novo que tem crescido muito, como de TEA, de TDAH, cursos na área da educação também, enfim, na área da saúde. É um leque de cursos que a gente recebe. E, Roberto, falando aí ainda da Unipasse, mas desse projeto específico que você falou, que é o Aprova Mais Alesse. Esse projeto que nós criamos também esse ano na Unipasse, desde que eu entrei, que foi para formular e dar oportunidade a quem menos tem, com critérios, de ter um curso igualitário, para você competir com quem tem a oportunidade de ter um cursinho particular, privado, que é caro. Você sabe que um cursinho privado é muito caro, né? Custa caro. Então a gente dá oportunidade, e eu já lhe trago aqui números, que inclusive essa semana a gente se reuniu para avaliar, vai ter uma reunião semana que vem, um encontro dessas pessoas que nós temos de aprovação, um índice de aprovação muito positivo, em média de 20% dos alunos do cursinho Aprova Mais Alesse. Pra você ter uma ideia, da polícia, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, que foram os 2 primeiros. Agora nós estamos o cursinho em andamento do CNU, né?
do concurso CNU. Tem vários outros concursos públicos sendo lançados no estado do Ceará. Tem concurso que vai ter na Assembleia, né, que já foi divulgado, que vai ter no próximo ano. Tem o governo do estado fazendo vários concursos, prefeituras aí em todo o estado. Então a demanda tem aumentado muito, certo? Hoje mesmo eu recebi uma escola, porque a gente tem criado as escolas, né, esse trabalho de criar a escola do parlamento municipal nas câmaras municipais, que é com os ACTs, com o termo de cooperação técnica entre a Câmara e a Assembleia Legislativa, através da Unipasse, que aí ela cria essa escola e a gente dá o total suporte, a Unipasse dá o total suporte, levando os cursos, levando os professores, fazendo as formações, seja ela presencial ou virtual, online, dependendo do formato, né? Cursos mais longos, como cursos curtos, enfim. Tem uma gama muito grande. E isso tem um resultado muito grande, de 20% de aprovados. Roberto, em torno passa de 20%. Então é muito bom o resultado, né? Você ter de 100 que fizeram o cursinho, 20 pessoas aprovadas, já na primeira etapa, né? Mostra um resultado positivo. Exatamente. Né? Muito bom. O deputado, sobre a Prova Mais, algo que eu acho interessante também no seu comentário, é que o Legislativo, o Poder Legislativo como um todo, não tem a obrigação constitucional de promover medidas como essas, né? Então, assim, eu queria que o senhor explicasse aqui e falasse também para quem está nos assistindo por que é importante essas ações para mostrar que o Legislativo pode sim promover medidas como essa que podem ajudar a população. Não, o papel do Legislativo é exatamente esse. Não, a nossa tarefa exatamente está sendo essa também, a nossa missão. Com os seminários regionais, nós estamos fazendo, através da Unipasse, está coordenando essa ideia. Começamos aqui com o seminário estadual, que reunimos no começo de julho quase 700 vereadores no auditório grande da Unipasse, né? Daí, então, criou o projeto dos regionais. São 14 encontros regionais, que são os seminários regionais da Unipasse. A Assembleia Legislativa levando o serviço. Então, outros órgãos e setores da Assembleia Legislativa estão se juntando a nós para participar desses seminários, levando os serviços para a população, para mostrar que a Assembleia tem um papel também social de não só legislar, não só criar leis, né, requerimentos, dispositivos, modificação de leis, enfim, porque tudo é criado através da Assembleia, tudo que passa, todas as ações do Estado do Ceará passam pela Assembleia, né, tem que ser criado uma lei para aquilo. Desde a criação de programas, como o programa de combate à fome, né, como qualquer outro tipo, como construção de escolas, né, como pavimentação em todo o Estado do Ceará, programas de sinalização, enfim, tudo que você imaginar, o governo faz, as ações é passado pelo plenário da Assembleia Legislativa, pelo plenário 13 de maio. O Roberto sempre tem o prazer de estar lá nos visitando. O deputado, só para interagir com o público de uma forma mais lúcida, o senhor vê integração entre esse projeto que o senhor desenvolve e o projeto de educação desenvolvido pelo Estado nas escolas públicas? Sim, com certeza. É importante, porque a gente tem que integrar, né? Fazer uma espécie, que até posso dizer, um intercâmbio, né? Que a gente tem feito, procurado fazer um intercâmbio, né? De fazer uma mista de serviços e parceria com o governo do Estado, logicamente, que é o ideal, né? A gente fazer com que a educação ela ande em conjunto. Afinal, a educação é educação em todo lugar, né? Seja na escola pública estadual, ou seja a Unipasse, levando esse serviço também, né? Em todas as regiões do Estado e em todos os municípios, que, como eu disse, nós já fechamos com os termos de cooperação técnica que foram assinados até agora, né? Até essa semana já tem 132. E eu digo a você que a nossa meta é de chegar a todos os 184 municípios, mas nós já temos 18 prontos para serem assinados. Então ainda já vamos para 150, né? Então vamos caminhando próximo ao nosso objetivo. E não é só assinar o termo, Roberto. É também levar o serviço, levar os cursos, as capacitações. É fazer com que as pessoas melhorem a qualidade do serviço público, seja no setor das câmaras municipais, como na educação, como na saúde, como
como em todos os lugares. E também quero lhe dizer, dentro desses projetos que nós estamos com os seminários, dentro do seminário tem um projeto muito bacana, que é o Parlamento Jovem. Parlamento Jovem, vou explicar só rapidamente como é que funciona. Nós estamos fazendo seminário. Por exemplo, em Limoeiro do Norte foi o primeiro, né? Lá nós pegamos, em cada seminário, entramos em contato previamente com uma escola escolhida lá do local, da sede, da cidade sede, como Limoeiro, nós escolhemos uma escola do estado. Turmas de segundo ano, do ensino médio, segundo ano. É levado um projeto didático todinho para eles estudarem, para formarem, enfim, até peças, formam até um teatro, peça teatral, envolve cultura, envolve, enfim. Aí é feita uma eleição, é escolhido entre a turma, os candidatos, né? E é feita uma eleição para a escolha de 2 parlamentares jovens, um rapaz e uma moça, um homem e uma mulher. Então, a cada seminário é eleito 2, que no final do ano, em dezembro, todos eles vão vir passar um dia de deputado aqui na Assembleia. Nós vamos simular a sessão, eles vão trazer a carta proposta da sua região, representando a sua região, qual é o pensamento. Eu digo a eles, sempre eu digo assim, pessoal, coloque o sonho de vocês no papel e traga para nós, porque a juventude ela precisa ser ouvida. Essa faixa aí, Roberto, que nós estamos levando, é de 15 a 18 anos, né? Que é a faixa de quem está no segundo ano, já indo para o terceiro ano. Então, essa turma de 15, principalmente de 15 a 17 anos, que eu tenho abordado eles têm nessa faixa etária. Então, é importante porque eles estão o quê? Com a cabeça a mil, né? Com sonhos, com pensamentos, com ideias, enfim, a gente dá a oportunidade deles trazer, eles vão ser apadrinhados, certo? Por cada deputado, os deputados vão ter como apadrinhar e cada um vai ficar num gabinete, tendo a rotina do deputado, conhecer como é que funciona comissões, como é que fazer uma sessão, simular uma sessão para eles apresentarem as propostas deles, enfim, vai ser bacana. É um projeto Parlamento Jovem, é um projeto bacana que a gente tem até incentivado a juventude a conhecer como funciona o lado da política boa. Porque, assim, às vezes sabe que existe o lado bom e o lado ruim. De tudo. De tudo. Inclusive da política, que a gente vê todo dia exposta no... A população, no geral, inclusive, tem uma visão muito ruim da política. Ruim da política. Exatamente por isso. Porque quem é que está liderando as matérias hoje? Eu digo, o meio de comunicação são as ruins. Por quê? Porque elas acabam que estão tendo uma grande frequência, mas que tem, sim, um lado bom. O lado bom é o quê? É o que nós temos um hospital construído, nós temos uma escola profissionalizante, ou dezenas de escolas, enfim, e vários outros serviços que nós temos. Porque a política ela se constrói no dia a dia, ela não é construída só no amanhã, ou no hoje, ou no dia de ontem, né? Ela vem sendo construída em cada etapa e cada um tem a responsabilidade, seja um menos ou outro mais. Mas sempre eu digo lá no Parlamento Jovem, quando está tendo a eleição deles, porque a política é o único meio que tem de transformar a vida das pessoas. Se ela for usada para o bem, ela transforma a vida das pessoas para o bem, né? Então é esse projeto que eu acho magnífico também, essa importância de levar para os jovens a importância da boa política e deles entrarem e ter interesse pela política, para a gente ter representantes ao nível que a gente quer no futuro. O deputado, em cima dessa tese aí do senhor, de que a juventude é fundamental essa entrada, até porque tudo se resolve no mundo, na política, qual o nível de interesse deles? Qual é a leitura do senhor sobre o interesse do jovem pela política, do interesse do jovem pelo aprendizado da política? Qual é a leitura do senhor sobre o jovem que quer ter esse grau de participação na política? Roberto, eu digo a você o seguinte, com esse projeto Parlamento Jovem, eu tenho visto eu tenho tido uma visão diferente, né, do que muitos de nós temos hoje, do jovem, de talvez não querer ter interesse na política. Mas sabe o quê? No momento, a partir do momento que a gente incentiva e faz eles se envolverem na política, entendeu? Eles usarem a política, eles serem candidato,
dentro de uma sala de aula, entendeu? Você vê a dinâmica, o envolvimento, o interesse que eles têm. Porque a política ela está dentro da gente, né? Então você precisa ser despertado. Então isso que a gente muitas vezes precisa levar para o jovem e que ele tenha a ciência da importância dele no meio da política. Aí eles se interessam. É muito bacana, eu vou ter o prazer de lhe levar, de convidar vocês para participar, assistir um dia essa dinâmica em um dos seminários, para vocês verem como é bacana. E eles se envolvem, os jovens se envolvem, eles gritam, eles participam, eles gravam programas, simula programa lá antes da eleição, defendendo as suas propostas, enfim, então eles se envolvem. O senhor é um exemplo, né? O senhor nasceu na política, o seu pai foi prefeito, a sua mãe prefeita, o senhor foi 2 vezes prefeito, a sua mãe agora está de volta na prefeitura, numa articulação do senhor muito bem sucedida. O senhor conta essa história para eles, citando não só o senhor, mas também outras lideranças, para que eles se envolvam com a política? Isso, é isso que a gente sempre bate um papo, abre perguntas e conta a história, né, também. Uma história não só minha, mas também história de pessoas que entraram na política, como, por exemplo, eu entrei, nasci, me criei, a minha casa cheia de políticos, né? Meu pai prefeito, depois minha mãe prefeita, daí eu não tinha como ter diferente esse incentivo, mas o que? No lado positivo, vendo que eles podiam ajudar, que ajudavam as pessoas, ajudavam nosso município e tal a crescer. Então é isso que a gente precisa incentivar, que a juventude seja o nosso amanhã, porque a gente precisa de pessoas que tenham decência para administrar, para estar no governo do estado, para estar nas prefeituras, para estar na Assembleia Legislativa, porque eu estou hoje, a turma que está hoje, mas é uma passagem, né? Tudo aqui é uma passagem. A gente sabe que tudo aqui é uma passagem. Então tem que ter alguém. A nossa missão, Roberto, é preparar os nossos sucessores. Essa é a nossa missão, para que a gente tenha as nossas futuras gerações tenham uma vida ainda melhor do que a nossa, né? E você sabe que, tipo assim, o mundo ele tem mudado numa velocidade muito gigante, né? Há poucas décadas atrás a gente não sabia o que era um celular, né? Não sabia o que era internet. Certo? Isso é pouco tempo. Nós temos quantos anos de criação do mundo, né? E isso é tudo novo, é muito recente. Aí você vem já, era o carro, depois o avião, aí depois vem tudo coisa de que você puxar que é um século para cá. E coisas que tem de meio século para cá. 2.525 anos, né? Pois é. Então, assim, a gente tem mais de 2.000 anos, mas nós temos pouco tempo que tem a modernidade. Porque antes disso tudo, de 50 anos para trás, a coisa era bem mais atrasada, no sentido que eu digo dessa modernidade que a gente tem hoje. A gente está aqui podendo gravar, tem câmera de todo jeito, tem câmera que não pega fio, tem câmera que, enfim, você consegue ter um celular em qualquer lugar do mundo hoje, né? Você consegue ter internet no meio do mato, que a gente não tinha antes, né? Então isso tudo tem modernizado. Você vê que hoje a internet ela domina. Você sabe que você tem... Um agricultor chega para o senhor no meio do mato e diz assim, qual é o seu Wi-Fi, né? Qual é o seu Wi-Fi? Roteia os dados móveis, qual é o né? seu Instagram, né? Qual é o seu WhatsApp, que hoje, né? Hoje eu acho que ninguém... Eu acho que está com muito tempo que eu liguei, que eu fiz uma ligação sem ser pelo WhatsApp, porque hoje todo mundo usa mais. Todo mundo liga pelo WhatsApp. Usa mais pelo WhatsApp. Tanto que os planos hoje são de internet, porque não tem mais. Tocando nesse tema, então, né, a gente tem visto o meio político, o ambiente político, enfim, como o senhor disse, a modernidade chegou, tem o advento das redes sociais, né? Enfim, todo mundo hoje em dia utiliza as redes sociais e isso chegou também no ambiente político, né? Inclusive, tem alguns casos aí de deputados que aparecem muitas vezes mais nas redes sociais do que nas pautas que eles têm que estar, ou no próprio parlamento. Mas, enfim, como é que o senhor tem visto essa atuação parlamentar, muitas vezes apenas assim, por meio das redes sociais? E isso preocupa também o ambiente político, porque isso pode também prejudicar, inclusive, a forma como não só o legislativo, mas como a política é vista pela sociedade.
né, que olha para aquele deputado e fala, o deputado que vive de redes sociais, vive de corte. Então, assim, como é que o senhor tem visto esse momento? Você tem tudo, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Tem um ponto de equilíbrio. É importante a rede social, porque você tem... Até para comunicar com o eleitor até também, para né? se comunicar, porque você não consegue, tipo assim, eu né, que fui, tirei 35.500 votos, então são mais de 35 mil eleitores, né, em todo o estado do Ceará, fui votado em 164 municípios, né? Então são 35 mil pessoas que podem ter acesso, né, ao meu conteúdo, né? Desde tanto você tem o equilíbrio, né? O equilíbrio de usar, que é uma ferramenta muito importante. Vamos dizer, é uma arma também, né? Se você pode usar ela para o bem, mas também se você gerar algo negativo, que é a fake news de hoje, até que você venha provar ou mostrar que isso é mentira, já tem rodado muito mais do que uma notícia positiva, né? Você sabe que hoje é rápido. Então, é importante você dosar, você fazer realmente com responsabilidade, usar a rede social com responsabilidade para informar, para fazer com que ela seja um informativo, para que o agricultor lá na zona rural ele tenha chance de ver o seu trabalho, de saber o que você está fazendo. O deputado que eu votei, ele mereceu o meu voto. Está merecendo meu voto, porque ele está trabalhando, está na pauta tal, está nisso, está defendendo aquilo, está levando projeto tal. Então isso é importante, né? Como eu cito aqui, vou citar um projeto aqui, bacana. O projeto das quadrilhas juninas, por exemplo. É um projeto que quadrilha junina a gente já tem a vida toda, né? O movimento junino é muito forte, principalmente no Nordeste, no período junino. Então eu coloquei uma lei na Assembleia, né, para agraciar o movimento junino, que a gente precisa muito. É um movimento que gera uma economia muito grande no Nordeste, certo? Tem muitas pessoas do exterior que aguardam o ano todo pelo período junino para vir para o Nordeste. Então merece muito ter realmente uma data marcante nisso, projetos então de lei. Também um aprendizado para o senhor essa discussão no interior. Isso, porque de lá a gente também troca, como eu digo, a gente troca experiências e eu costumo dizer e repito, o inteligente é aquele que escuta. E o burro é aquele que sabe tudo. Certo? A gente trocando aqui. O que sabe tudo, estou falando Simão Pedro, deputado Simão Pedro. Aquele que sabe tudo, eu considero ele burro. Certo? Porque ele já está com a venda aqui, porque ele sabe tudo. Então, não uma hora ele vai ficar para trás, porque ele não vai aprender o que vem pela frente. Então, o inteligente é aquele que está apto para ouvir, para acolher, para pegar o que você tem de melhor, e aqui juntar com a minha e fazer com que ela seja melhor, né? Que saia ainda melhor, que a gente possa somar. Então, essa ideia também de fazer esses bate-papos no interior, de interagir, de conversar, de ouvir, é importante para isso, para a gente criar munições positivas até para dentro da Casa Legislativa, para poder transformar isso em projetos de leis que venham beneficiar algo que ainda seja impactante para a sociedade como um todo. Eu queria, aproveitando o senhor, falando em conhecimento, em troca de conhecimento nesses eventos que o senhor vem promovendo em todo o Ceará, é algo perceptível ao alcance do senhor. Claro que o senhor, além de empresário, é um político. Qual é a impressão do senhor da sociedade em relação à classe política? O senhor acha que essas pessoas que estão se mobilizando para ouvir, para dialogar com vocês, essas pessoas são receptivas ao político ou há uma rejeição, como se coloca a classe política em todos os movimentos que existem em torno do debate? Não, existe, como eu disse, o público hoje ele está dividido, né? Existe o público de rejeição à política, mas existe também, ainda, graças a Deus, aquele público que tem interesse, né, de ouvir, de dialogar, de saber que através da política
é o único meio de transformar, né, a vida. Engajamento, melhorar, né? o engajamento. Então, existem esses dois públicos. Geralmente, esse público que a gente consegue atrair é esse público para o lado positivo, que ele realmente tem interesse, porque tem uma boa classe da população ainda que tem interesse na política. Como eu disse, a gente não pode generalizar. E isso a gente tem que defender e ir até as pessoas exatamente para poder não deixar que se generalize o lado negativo da política. Para a gente mostrar que o lado positivo da política ele existe e ele está sendo feito também por alguns políticos. Isso é importante. Ô, deputado, mas como convencer essas pessoas, né, assim, que existe esse lado positivo? Porque tem muita gente, como o senhor disse, né? O burro é aquele que sabe de tudo, fecha os olhos e não quer aprender. E aí, nas redes sociais, hoje em dia, se você, por exemplo, consome algum tema, geralmente as redes sociais vai continuar colocando aquele tema para você. Você não vai consumir aquela outra coisa. Então, se você está ali direto, acreditando que a política é ruim, que a política não tem um lado bom, você vai receber conteúdos que dizem que a política é ruim. Então, assim, qual é a forma e como o senhor tem tentado também convencer essa parte da população que existe esse lado bom e que ele é essencial para a população? É exatamente mostrando propostas, mostrando projetos, dialogando e construindo junto algo, né? Ouvindo. Essa é a demanda de vocês, então pronto. Dessa forma a gente não pode fazer, mas se for dessa e tal. E realmente ouvir a população. Tem muita gente que tem uma carência muito grande hoje de atenção também. As pessoas têm uma grande carência de atenção. Muitas vezes eu digo. Às vezes a gente adoece hoje, as pessoas têm adoecido mentalmente, muitas vezes por um abandono, por falta de atenção, por falta de um acolhimento necessário. Inclusive no serviço público, isso é essencial. Então, dito sempre, a gente levando os cursos e capacitando as pessoas exatamente para também mudar nesse sentido. Porque as pessoas, quando chegam a procurar um serviço público, se ela tiver um bom acolhimento, ela já vai ter 50% do seu problema resolvido. Certo? Os outros 50% vai ser na ação consequente que vem, para resolver totalmente o problema ou não. Mas ali já fica uma etapa de 50% do problema resolvido quando você tem um bom acolhimento. Então é um diálogo, é ouvir as pessoas, a pessoa que chega eufórica, zangada e tal. Certo, você tem razão em até um certo ponto, mas nesse ponto você não tem razão. Por isso, por aquilo. E ter munição legítimas, certo? Que você possa dialogar. O senhor fala em munição, né? Essa palavra remete a negociações, a conversa, né? Não a matar ninguém. Não, é exatamente a munição. Mas eu digo matar no sentido político, né? Eliminar adversários. Eu queria saber como é que o senhor vê o movimento do seu partido, o PSD, a partir da liderança do Domingos Filho, do secretário de Desenvolvimento Econômico, dentro desse contexto de discussão que tem hoje no Ceará de ocupação de espaço. Há uma leva de nomes pretendendo o Senado Federal, há um consenso na base do governador de que ele deve ir para a reeleição, não importando quem é o adversário. E há uma abertura aí, né? uma conjuntura muito favorável para que o governador Eumano entre na campanha para a reeleição revigorado e muito, de certa forma, atento ao cenário local e nacional. O senhor acha que o PSD tem papel em que sentido nessa leitura política que eu estou fazendo aqui, no sentido de chegar a um trato ou uma situação, um acordo favorável ao PSD? Eu acho que o PSD, logicamente, é um dos maiores partidos a nível nacional também, né? A gente sabe que o PSD hoje é o partido que tem mais número de prefeituras, né? Cresceu muito, tem crescido a cada dia. E também a nível de estado é o terceiro maior partido do estado. Então, assim, nada mais justo do que sentar, dialogar, né? Conversar e estar também na mesa de negociações. Isso aí eu acho que não é nada mais que justo, né? Logicamente que existem várias pessoas que estão pleiteando, né? Uma chapa majoritária ou proporcional, ou seja o que for, mas é legítimo que todos os partidos
tenha esse pleito, porque, logicamente, se o partido que não tiver o desejo de estar numa chapa majoritária, então ele não está com a função de política partidária, né? Então é mais do que justo. Logicamente que tem que sentar, avaliar todas as situações, todas as circunstâncias, inclusive o tamanho de cada um, para que todo mundo seja contemplado de acordo com o seu tamanho. Eu acho que é justo e é razoável que todos sentem e vejam a melhor conjuntura para o nosso Estado. O deputado Domingos Filho, inclusive, é um dos cotados para o Senado, né? O presidente do PSD, Domingos Filho, mas recentemente ele deu uma declaração lá em Itauá definindo apoio a uma possível candidatura do Chiquinho Feitosa, né? O Chiquinho Feitosa, lembrando, presidente dos Republicanos aqui no Estado. Então, como é que você ouviu esse movimento dele? E o que é que tem sido discutido dentro do partido? Isso foi algo ali para ele dizer que se o Chiquinho for lançado, vai apoiá-lo e que segue vivo aí na tentativa de compor essa chapa, ou ele realmente deve apoiar o Chiquinho? Não lançar uma pré-candidatura? Eu entendi como o seguinte, inclusive eu estava presente, né? Teve então a primeira feira agro, né? Uma feira muito, muito interessante, muito bacana, muito bem organizada, tivemos vários empresários do ramo, do agro lá, e nesse momento foi exatamente de que sentido? Se o Chiquinho for o escolhido, ele é um dos pré-candidatos, né? Então se ele for o escolhido, o que é que o Domingos disse? Tem o meu apoio, certo? Só que assim, logicamente não é o Domingos que escolhe se é o Chiquinho, né? O Domingos tem, tipo assim, o PSD vai, acredito eu que deva estar, como eu disse, nessa mesa de negociação para ver qual é a conjuntura melhor. Mas se vê assim, a conjuntura melhor é Chiquinho, é fulano, cicrano, ou seja, vice-versa quem for, ou Domingos Filho, então são várias composições na chapa, né? Tem 2 vagas para Senado, tem mas se diz, a vice, né? Tem a vice, né? O governador a gente já sabe que tem definido, tem a vice, que tudo isso vai, porque são vagas de partidos, logicamente, e tem o MDB hoje que está na vice, vão ser 2 vagas que hoje, uma vaga está atualmente o senador Cid Gomes, né, que ex-governador, está botando o partido dele, logicamente, legitimamente, o PSB, para estar dentro de uma vaga, também porque ele está numa vaga hoje de Senado, então nada mais do que justo se ele, tipo assim, dissesse, não, eu sou senador, eu vou para a reeleição, né? Não era bem razoável e cabível isso. Então ele pleitear também essa vaga como o PSD, como os Republicanos, como o MDB, como todos os partidos que, enfim, compõem a base do governo. Já é uma base grande, então tem que ter muito, como eu digo, o próprio PT, que tem uma base grande, mas está com o cargo principal, que é o governo, então vai ter que ceder um pouco para cada um, de acordo com a sua dimensão, porque tem também a Assembleia Legislativa, que existe também sempre, a gente sabe que é uma negociação partidária, quando você envolve também, né, uma chapa majoritária, você também tem isso é posto na mesa também a própria Assembleia Legislativa. A gente sabe que funciona assim, né, os partidos ficam com a sua composição dentro daquela chapa. Então é importante esse sentido e saber que todos têm esse pleito merecidamente. O deputado, como o senhor disse, é uma base que tem a participação de vários partidos, tem muitos partidos pleiteando aí essas candidaturas ao Senado. Eu pergunto para o senhor, o senhor vê a possibilidade de alguns partidos se aliarem aí, definirem, por exemplo, um é titular, o outro suplente? Porque, assim, isso pode acontecer, né? Inclusive, também. O próprio Chiquinho já foi suplente de senador, a gente lembra. Chegou a assumir a cadeira lá quando foi suplente do Tasso, né? Mas o senhor vê essa possibilidade de acontecer, por exemplo, entre os Republicanos e o PSD? Pois é isso que eu digo. Como cada composição é feita de acordo com o momento, né? Então, como eu disse, existe a vaga principal e existem as 2 suplências em cada senatória, né? Então, são 2 senatórias e só aí já são 6 nomes, né? Porque o titular, o primeiro suplente e o segundo suplente. São 2 senadores titular e aí já pega mais 2. E também o governador, que logicamente o governador vai para a reeleição, que já é PT, sigla PT, já está contemplada. E o vice, a vaga de vice também, que hoje está com o MDB, tanto podendo continuar, como também poder ser remanejada, né?
Vamos supor, já que o MDB vai para uma vaga de Senado, não sei, remanejar, em vez dele estar na vice, ir para a vaga de Senado, ou ficar na vice novamente, permanecer da forma que está. Então, isso tudo tem que ser avaliado politicamente e com resultado, com perspectiva e resultado. Logicamente, na política a gente trabalha também assim, não é só dizer, se você me perguntar aqui, Roberto, você queria ser candidato a senador? Você não queria, Roberto? Eu queria ser senador, né? Senador, né? Eu queria nem ser candidato, eu queria ser senador. Assim, Queria passar logo a campanha, né? O céu é de todos, né? Mas, se perguntar ao deputado mas só Simão Pedro, alguns aqui vão. Você queria ser senador? Lógico que sim, né? Sim. Agora também você tem que saber como é a conjuntura e de que forma vai contribuir para aquela chapa ser vitoriosa também, né? Porque de que forma vai somar para contribuir. Não é só dizer, ei, eu sou mais bonito do que o Roberto e eu vou ter que ser senador porque a minha pele é mais lisinha, vai sair mais bonita na televisão. Não é bem assim. A gente tem que ver toda a conjuntura, né? O tamanho de cada partido político, isso conta também. Eu queria, dentro do seu raciocínio, deputado, eu acho que me coloca a oportunidade, o senhor, de fazer um flash nacional. Há uma intenção clara, por exemplo, da direita, formar uma federação, no caso União Brasil e o Progressista, para ter o maior fundo partidário, ser a maior composição política do Brasil para tentar eleger o presidente da República. Há a intenção do centro, que é o partido do senhor, o PSD, de ser fiel da balança ou para um lado ou para o outro, né? Para centro-esquerda ou para centro-direita. E o Kassab é uma águia política. O Domingos Filho também. O senhor acha que esse processo ele vai se definir em Brasília, vindo para cá, ou o senhor acha que para o PSD já está definido o que ele quer junto ao governo Elmano para a formação da chapa? Não, eu acredito que é o seguinte, o PSD, como eu disse, quer fazer parte dessa mesa de negociação, mas que não tem nada definido, né? Não tem nada definido. Eu acho que todo mundo tem que ter humildade suficiente de saber, como eu disse e repito, o que é que será melhor para o povo do Ceará. Qual é a composição também que será melhor para inclusive para o próprio governador, porque você sabe que é uma chapa que ela é majoritária e quando você bota governo e os candidatos a senados e vice também, isso soma, porque você tendo uma eleição ou não disputada, principalmente se ela for disputada, isso é a chapa sendo mais, como eu disse, ela mais robusta, tendo nomes mais históricos ou com potencial de voto maior, isso ajuda a ela ser ainda mais vantajosa e vitoriosa, né? Então, assim, não tem nada definido, certo? Mas existe a intenção, sim, do PSD de estar nessa composição e de fazer parte dessa escolha. Mas o Kassab liberaria o partido aqui a definir a posição? Porque, assim, como o Roberto disse, o Kassab é uma águia política, mas a gente vê muito ele articulando mais com os partidos de centro-direita. A gente sabe que ele não tem lá a melhor avaliação do presidente Lula, né? Então, assim, o senhor vê a possibilidade, uma expectativa realmente de ele liberar o partido aqui para o partido no Ceará definir o que seria melhor para ele aqui no estado? Eu acho que tudo vai depender da conjuntura, né? Como eu disse, dessa mesa de montar essa chapa. Porque assim, se o partido sai com uma vaga dentro dessa chapa, então, logicamente que isso já vem negociado de cima para baixo. Então, o Kassab já vai estar, logicamente, bem ciente disso tudo. Se o PSD lançar Ratinho, por exemplo, para a presidência... Isso tem também uma possibilidade, né? O PSD tem tentado e trabalhado muito, né? E tem conseguido fazer com que o partido pegue nomes a cada ano, né? Governadores, como veio esse ano, já veio alguns governadores, tem outros
para vir aí, tanto no Nordeste como no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. E tem nomes importantes, né? Como o do Ratinho, enfim. E o Kassab é um homem que eu digo, é uma máquina muito inteligente na política, né? Ele transita muito bem no centro e também transita na direita e na esquerda, porque, como eu disse, é um partido grande, partido que tem o maior número de prefeituras hoje, tem um grande número também de vereadores. Então é um partido que ele tem conversado com todos os lados. E eu acredito que, como eu disse, hoje o partido tem a intenção de ter um candidato a presidente. Mas, logicamente, que tudo isso vai ser definido lá mais próximo, né? Tudo mais próximo lá da eleição. O senhor fala numa perspectiva muito otimista, né? Muito esperançosa para o PSD no Ceará e no contexto nacional. Mas tem algumas questões que estão postas hoje do ponto de vista da articulação. O senhor vê, por exemplo, a possibilidade do Ciro Gomes ser um candidato competitivo contra essa ampla aliança do governador Eumano, que tem como apoiadores o Domingos Filho, o Lula, Camilo, o Romeu Odigueri, mais de uma centena de prefeitos. O senhor vê a possibilidade de uma candidatura de enfrentamento? Ou o senhor acha que vai ser um passeio, como foi a eleição de 2022, onde o Eumano ganhou no primeiro turno, o segundo colocado ficou com 31% dos votos apenas, o Roberto Cláudio ficou com 13%. Ou o senhor acha que o encaminhamento aí é para eleição mais complicada e complexa, como foi a eleição do Evandro aqui em Fortaleza? Eu acho, Roberto, que tudo vai depender do momento. Porque você sabe, você é um homem muito experiente, muito mais do que eu nesse quesito de acompanhar o jornalismo, as matérias e como gira o mundo. Então, assim, o que é hoje pode não ser amanhã, né? Hoje, é claro e notório que hoje o governador tem uma grande vantagem, né, numa reeleição, isso é sem dúvida, né, em qualquer nome no estado do Ceará. Né? Mas, como eu digo, tem a questão do cenário nacional, certo? O cenário nacional que ele vai e entra profundamente nos estados. Aliás, eu esqueci de citar que o Eumano também tem o Evandro, né? Tem o Evandro. Mas eu digo a você no seguinte, por exemplo, o Eumano, hoje, ele é governador exatamente pela conjuntura política. O nome dele não era nem citado, né? Não era um dos nomes pré-candidatos, né? E a força do PT naquele momento da campanha, a força do Lula e do Camilo. Camilo, um governador muito bem avaliado, né? E indicou ele, e o PT que estava também no auge do seu retorno, certo? Seu retorno. Eu vejo também como essa questão. Então é isso que eu digo. Vai depender de como vai estar o Lula no momento lá. A eleição não é hoje. Uma coisa é hoje, uma coisa é daqui a um ano, né? Que nós estamos próximo daqui a um ano. Então, assim, pode ser que ele esteja da mesma forma, pode ser que esteja melhor, como pode ser que não. Tudo isso pode acontecer, depende do momento. Eleição é momento. O eleitor que vota hoje, ele pode não votar amanhã ou vice-versa. O que ele não vota amanhã, ele pode votar. Né? O que ele não vota hoje, pode votar amanhã. Então, eu acho que tudo depende da conjuntura, do momento, desde a nacional até chegar aqui no estado. Ela é muito influenciada nesse momento. Inclusive, você viu que o Eumano foi eleito no primeiro turno, exatamente como eu digo e repito, nessa influência também. A influência do Lula e do Camilo. Que você vê nas pesquisas, no início não tinha essa grande vantagem para o Eumano quando foi lançado governador. E depois foi se formando essa vantagem, e ele acabou que ganhou no primeiro turno, onde muitos não achavam isso. Inclusive, dentro do próprio grupo, eles não esperavam que ganhasse no primeiro turno. Esperava ganhar, mas também a maioria não esperava ganhar no primeiro turno. Então, isso tudo depende da conjuntura nacional e também da estadual. Como é que o governador vai estar avaliado no momento, como é que vai estar a economia do Brasil e do estado daqui a um ano, certo? Então, e saúde,
principalmente são fatores que são negativamente. Eu não digo educação, porque educação é algo que você não se transforma do dia para a noite, né? É algo que vem se construindo e o Ceará vem fazendo o seu papel nesse sentido. Mas como é que vai estar as ações mais impactantes de momento daqui a um ano? Ô, deputado, eu tenho feito uma pergunta a alguns parlamentares da Assembleia sobre um ponto de vista meu e de uma pessoa que acompanha há muitos anos a política. Há uma tendência no parlamento cearense do retorno do parlamentar que tem base sertaneja. O Ceará passou um momento em que os deputados eles têm muita ligação com o Palácio da Abolição, muita ligação com Brasília, e eles não têm representatividade no sertão. Então, há uma concentração imensa de políticos na base do prestígio governamental, do prestígio de ter dinheiro, e esqueceu-se um pouco a história do parlamentar que representa realmente as suas regiões. Eu cito o senhor como um homem do interior que venceu na vida privada e venceu na vida política e tem uma defesa do municipalismo, da regionalização da política. E eu vou não citar apenas o senhor, deputado Simão Pedro, mas vou aqui o próprio Tauá, que mantém uma representação na Assembleia, o Camusim, Granja, né? a Sobral, então a região do Crateús, e há uma pulverização ainda de, eu não diria oportunistas, mas de pessoas que não têm nenhum sentido, né, na política, porque ele não representa nada, ninguém. Apenas ele mesmo, o dinheiro, o poder econômico. O senhor acha que chegou o momento, é o momento do eleitor se sentir representado? Com certeza, eu acho que a cada dia o eleitor vai ficando mais esclarecido, né? Até mesmo porque ele hoje tem acesso, como nós falamos há pouco, às redes sociais, né, a internet ela tem chegado em cada canto. Então, assim, com isso tudo, vai fazendo com que o eleitor fique mais informado e que ele consiga dar o seu parecer, né? Seu parecer no voto, é a questão do voto. Então, eu acho que isso que você tem falado aí, Roberto, tem sentido, tem crescido essa representatividade e eu acho que vai crescer ainda mais. Exatamente, porque as pessoas, por exemplo, da minha região, elas almejam e necessitam de pessoas que possam representar e levar algo para a nossa região. Então, cada região tem também as suas prerrogativas de ter alguém que esteja ali interessado. Ó, aquele ali está interessado em mim. Porque se ele está interessado na minha cidade, trazendo benefício para a minha cidade, está trazendo diretamente para mim. Então, isso realmente tem crescido e eu acho que essa eleição do ano que vem vai mostrar ainda mais essa questão de regionalizar e trazer o sertão para a capital. O deputado, foi voltado ao plenário da Assembleia um projeto que, na verdade, não é nem um projeto, mas uma proposta de alguns deputados de colocar a emenda impositiva aqui no Ceará, né? A emenda impositiva, existem várias assembleias legislativas do Brasil, em alguns municípios, inclusive, em algumas capitais, mas não tem aqui no estado. E foi muito uma proposta que foi levada muito pela oposição, mas que também tem deputados da base do governo defendendo, porque, inclusive, isso pode trazer a representatividade que a gente estava falando aqui, né? Então, eu queria saber como é que o senhor tem visto esse debate, né? O senhor está de licença, então não está podendo participar ali do parlamento no plenário, mas como o senhor tem visto esse debate e se o senhor defende também a imposição das emendas impositivas aqui no estado? Eu defendo que sim, eu acho que tem que ter, certo? Isso aí é independente de partido, A, B ou C, até mesmo porque se tiver vai ser para todos, né? Como tem no Congresso Nacional hoje, os senadores têm suas emendas, os deputados federais têm suas emendas, então eles podem indicar para beneficiar desde da menor comunidade ali a maior. Então eu acho que, como já existe em vários outros estados do Brasil, eu acho que isso tem que ser negociado, né, com o governo, logicamente,
porque o recurso são poderes independentes, apesar de ter alianças, né? O governo tem uma maioria de alianças, mas eu acho que chega a hora também do governo ceder esse sentido e dar legitimidade ainda maior, certo? Para a casa do povo cearense. Não é para a oposição. Isso não é uma pauta que eu considero assim. A oposição tem batido mais nessa questão porque realmente eles criam uma pauta, é uma pauta que é boa de defender, mas eu tenho certeza que isso é positivo para toda a casa, porque assim, são poderes independentes. Então, se são poderes independentes, também tem que ter um pouco de autonomia independente também nesse sentido. De ter, nem que comece com pouco. Vamos começar aqui com a cotazinha de X, tal, depois aumentando, tal. Não precisa ser algo grande e tal, porque no estado tal já tem tantos milhões. Não, começa com emenda positiva menor, aí atende, porque eu tenho certeza que atende ali já em ter essa medida dentro do Estado, e eu acho que é importante. É importante porque o poder ele tem que ser também independente, até mesmo para poder ter mais qualidade, certo? A gente não pode ser só um poder de dizer assim, não, eu estou aqui porque vamos todo mundo ser igual. Não, nós temos que ser diferente, porque nós somos diferentes. Cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem as suas ideias, cada pessoa tem os seus projetos diferentes. Então a gente tem que ver e dar essa oportunidade também para cada parlamentar ter as suas. O deputado, nosso tempo está sumindo. Eu guardei uma pergunta aqui para o final, dando sequência, não só esse assunto das emendas, que também faz parte, mas fundamentando a questão da representação municipal na Assembleia Legislativa, a representação dos municípios. A sua mãe, que faz uma bela gestão no Oroz, com o apoio do senhor, desenvolveu uma pauta no turismo. O senhor conseguiu lotar de turistas, de cearenses, né? O município de Oroz durante a cheia do açude, que é uma das coisas mais lindas da engenharia brasileira, que é a barragem do Oroz. E dentro desse aspecto, né, ela foi eleita uma das melhores prefeitas, ou prefeitos e prefeitas do Ceará. Está chegando o cheiro, na visão do senhor, o aroma do cearense descobrir o Ceará, porque o cearense, em grande parte da população, não conhece a sua própria terra. Lugares lindos, maravilhosos, e que mereciam ter, de certa forma, o conhecimento por parte da população. Como é que o senhor vê, dentro desse projeto que o senhor desenvolveu lá com a sua prefeita, a senhora, sua mãe, lá no Oroz, como é que o senhor enxerga um plano, um projeto, algo que poderia ser feito para estimular esse turismo interno? Inclusive, Roberto, foi muito bom você puxar. Nesse primeiro semestre desse ano, eu acredito que o Oroz, se não tivesse sido um dos lugares mais visitados no primeiro semestre, ficou entre os mais visitados, certo? Porque o Oroz recebeu milhares de pessoas, né? Todos assim com muito interesse, com muito entusiasmo de ver a expectativa do Oroz sangrar, e depois que ele sangrou também, né, de ter quase 90 dias aí, cerca de quase 3 meses, o Oroz derramando ali água, depois de 14 anos, né? Então são momentos históricos. Já passa para, vamos ter uma ideia hoje, muitos que foram assistir o Oroz tinham nascido naquela época, ou então nasceram naquela época, né? Então já tinham 14 anos. Quem nasceu na última sangria anterior do Oroz já tinha 14 anos, então já era adolescente, né? Então muitas gerações e muitas pessoas do Brasil todo que veio visitar, não só do Ceará, visitar. Então o Oroz passou a ser um centro de visitação, turismo dentro do interior do estado do Ceará, que foi mais visitado no primeiro semestre desse ano 2025. E com muita gratidão,
né, primeiramente a Deus e também a gestão que organizou tudo isso, né, a prefeita Tereza Cristina, que está lá me sucedendo, afinal eu fui eleito com ela, né, ela que já tinha uma experiência no qual eu me espelhei, porque eu não acompanhei a gestão do meu pai, nenhuma das gestões, porque ou eu não tinha nascido na primeira, ou na última gestão dele eu era criança demais, porque eu nasci em 81, ele foi prefeito, o último mandato dele foi de 83 a 88, aquele de 6 anos. Então, assim, eu era criança, só vi o movimento dentro de casa. Aí já da minha mãe, já era na década de 90, eu já era rapazinho, já pude ver mais, participar. Inclusive, a primeira campanha eleitoral que eu andei casa a casa no Oroz foi quando ela foi candidata a prefeita. Então, assim, eu me espelhei muito nela, por ter sido, na época, a única prefeita da história do Oroz e da região, e talvez do Ceará, a ter entregue à prefeitura, quando ela saiu, com dinheiro em caixa, em todas as contas, merenda escolar de estoque para 6 meses do ano seguinte, do gestor seguinte, carro lavados, revisados, né, enfim, tudo ela foi, entregou chave por chave, conta tal, e botou no telão e no ginásio, e todo mundo, isso ficou na história. Então, assim, eu me espelhei sempre nisso, para a gente poder fazer um equilíbrio fiscal dentro de uma gestão e manter uma gestão com muita responsabilidade, né? Então, hoje, ter o prazer de ter renunciado, isso não foi para qualquer pessoa. Eu ter aquele momento de chegar a escolher e mandar e entregar na Justiça Eleitoral uma carta de renúncia minha para assumir como deputado, qual surgiu a vaga, né? Eu estava como primeiro suplente, mas sabendo que o município estaria em boas mãos. Já era uma gestora experiente, né, que já tinha sido provada, então que eu me espelhei nela para fazer as minhas 2 gestões. Então, nada mais do que o que está acontecendo hoje, né, o sucesso na gestão. Ô, deputado, só para a gente finalizar agora, o tempo já está finalizando, já está terminando, né, como o Roberto disse, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse prêmio, o que é que ele simboliza da gestão da prefeita Tereza Cristina, mas não só o que ele simboliza dos trabalhos que têm sido feitos, mas o que ele também pode trazer de incentivo para que mais seja feito e que a prefeitura siga ali cumprindo o seu dever, que é de proporcionar as melhores políticas públicas possíveis para a população. Eu acho que um prêmio como esse, eu tive o prazer de receber 7 vezes seguida, né? Fui prefeito 8 anos e os 7 anos seguidos recebi. Então, assim, é prazeroso, mas você tem que entender que aí é apenas uma etapa do processo, né? E esse processo, esse prêmio, na verdade, ele não é do prefeito, sempre disse isso, o prêmio é do município, é das pessoas, porque se a gestão ela está sendo, na verdade, até uma obrigação de ela ser bem gerida, mas infelizmente a gente sabe que essa obrigação ela não é posta por todos os municípios, infelizmente, mas é uma obrigação sim. Mas essa forma também de premiar ali os melhores, eu acho que também é bacana, porque você tem que também exaltar ali, não é bem exaltar, mas mostrar para a sociedade que ali tem gente responsável, que aqui no Ceará tem tantos municípios que estão ali em primeiras colocações em vários fatores, seja na educação, seja no social, seja enfim, em todas as regras que chegam a receber o prêmio, né? Então, não é apenas porque é fulano ou cicrano, não, tem que ter tem todo, né, significado. O significado para aquilo tudo. Tem uma gestão à frente daquilo tudo. Então é merecedor, a população é merecedora disso tudo e saber que ali é apenas, como eu disse, é o primeiro ano da gestão da prefeita, como de todos os gestores nesse mandato. Então o primeiro ano é um ano ainda de início, de planejamento. Ainda não é um ano de muitas ações. A prefeita já vem com muitas ações, porque já vem de uma gestão de continuidade, né? Desde quando eu saí, enfim, a gente colocou o sucessor e hoje ela tem. Mas a maioria que está entrando agora é um ano de planejamento, como foi o meu primeiro ano. Então, isso significa o quê? Você tem que continuar trabalhando, manter as áreas que têm um bom parâmetro de resultado e trabalhar ainda mais pelas outras que ainda não chegou ao resultado que a população almeja. Não é nem que o prefeito almeja, é que a população que merece isso tudo. Está lá, você tem que lembrar, qualquer cargo público está lá eleito pelo povo. Então, o povo bota, o povo tira.
Se faz, bota. Se não faz, o povo tira. E a memória do povo, ela tá plena hoje, acesa. Certo? Se você, como diz a história, vacilou, dançou. Como diz a história, a fila anda, né? Tem um bocado de gente querendo ser candidato. Então, ou você faz bem feito, com responsabilidade, fazendo com que a população tenha benefício daquela gestão, senão não tem sentido. A população chega numa eleição e tira fora. Deputado, eu queria agradecer o senhor pela presença aqui no nosso podcast, a oportunidade de a gente conversar não só sobre a política, mas também sobre o Unipasse, que é importantíssimo ali na Assembleia, sobre as previsões para o próximo ano eleitoral. Então fica aqui meu agradecimento pela participação do senhor. Não, eu que agradeço a você, a Felipe, ao Roberto, a todos que fazem aqui o Grupo Opinião. É um prazer, como eu disse, mais uma vez estar aqui e dizer a vocês que vocês estão de parabéns. A comunicação positiva ela é essencial, né, para a gente poder contar a história da realidade, não só do antes, mas da realidade atual e também das projeções futuras. Então é isso, foi bacana, parabéns mais uma vez, e toda vida que chamar nós estaremos aqui para dialogar e conversar e bater um bom papo. É isso, já fica estendido também o convite para uma próxima oportunidade, então. Obrigado. Eu agradeço também a você. E trazer a dona Tereza Cristina aqui para... Sim, por favor. Com certeza, vou estender esse convite para ela. Obrigado. Então é isso, eu agradeço também a você que nos assistiu até aqui. E não deixe de acessar nosso portal opiniãoce.com.br e também as nossas redes sociais. Até mais.